Olá, eu sou Bruno Rafael e nesse canal a gente fala de livros. Neste vídeo eu quero falar sobre as minhas três melhores leituras dos últimos 3 anos. No caso, a gente vai estar compreendendo aí de 2023, 2024 e 2025. A gente vai começar por 2023. 2023, as minhas leituras foram as seguintes, o conjunto completo. Foi Irmãos Karamazov, O Hobbit, O Senhor dos Anéis e O Ferreiro do Bolso Maior, O Homem que Era Quinta-feira, Mestre Guilherme da Aldeia, Silmarillion, Um Conto de Natal e Fantásticos. Eu li quase o legendário completo do Senhor dos Anéis nesse ano, que foi o ano mesmo que eu voltei mesmo lendo bastante. Aí a gente vai pegar os três melhores que eu li em 2023, que a minha terceira melhor leitura foi O Hobbit. Esse livro, cara, ele é incrível, é fantástico. Por quê? Porque é uma leitura muito fluida e que te prende do início ao fim. Se você for uma pessoa que está apta já a bastante leitura, você lê num dia, no máximo em três, porque a história te prende demais e sempre está acontecendo alguma coisa que vai te puxando, te instigando e tudo. E até então eu conhecia mais do, da, do filme, né, do Senhor dos Anéis, mas eu fiquei super fã do personagem do O Hobbit, que é o Bilbo Bolseiro, porque ele vai fazendo as trapalhadas dele assim e tudo, mas ele segue um ritmo ali que o, não consegue, como é que eu vou falar? Você entende por que o anel não corrompeu ele tanto, igual corrompeu o Frodo. Eu não consigo te explicar direito, mas ele se mete em cada enrascada, mas o coração dele assim é apesar do Frodo aparentar ter um coração mais brando, o Hobbit ele é um pouco mais sábio, no caso o Bilbo é um pouco mais sábio que o Hobbit, tanto que depois de todas as aventuras dele, ele ganha um título dos elfos como amigo dos elfos, que não é para qualquer um esse título. Poucas pessoas na Terra-média tinha esse título. E ele, no caso, é um fidalgo, né? Um burguês da Vila dos Hobbits. A família dos bolseiros não é uma família qualquer na Vila dos Hobbits. E eles são bastante estudados, ele aprende a língua dos elfos, ele aprende muita coisa assim da Terra-média, assim, ele passa a estudar muito, tanto que é ele que ensina depois o Frodo a falar o élfico. E, cara, eu fiquei fã. A aventura é muito gostosa. O filme, ele não entrega nem 50% do livro, cara, porque tem umas coisas desnecessárias nos filmes do Hobbit, tipo o romance do elfo com o anão lá, sendo que os elfos e o anão se odeiam há milhares de anos na história. Aí ficou uma idiotice aquilo no filme, cara. Se eles tivessem cortado todas aquelas cenas de romance da elfa lá com o anão, o filme já teria ganhado um up bem melhor. Mas é super recomendado o livro do O Hobbit do R.R. Tolkien. Foi a minha terceira melhor leitura de 2023. A minha segunda melhor leitura de 2023 foi O Silmarillion. Por quê? Porque eu sempre gosto de saber as origens das coisas, né? E eu gosto muito. No mesmo ano também li O Senhor dos Anéis. Mas O Senhor dos Anéis é uma leitura assim, bem. Porque são três livros, mas o livro é um só, dividido em três volumes. E
ele aprofunda muito em muitas coisas, assim, e aí foi uma leitura assim, que eu fiz no decorrer do ano todo, assim, praticamente, intercalando com outras leituras, O Senhor dos Anéis. Então, ele é muito profundo, mas ele não te pega tanto quanto me pegou o Hobbit e o Silmarillion. O Silmarillion, por que ele me pegou? Porque, apesar de ter sido uma leitura assim, um pouco arrastada também, uns 2 meses que eu arrastei intercalando com outras leituras, mas ele vai contando através de eras. Então você pode ali, se você não tiver afim de, não, eu vou pegar e me engajar nessa leitura profundamente, você pode pegar assim, não, eu vou ler essa parte aqui, que corresponde a tais eras, aí depois eu ler essa parte aqui, que corresponde a tais eras, aí você pode dividir e ir dividindo. Então eu gostei demais e não é um livro para pessoas que começaram há pouco tempo a ter uma vida de leitor, porque ele usa uma linguagem bem difícil, uma linguagem dele é um pouco arcaica nesse livro. O Senhor dos Anéis já tem uma linguagem um pouco mais difícil, bem mais do que o Hobbit. O Hobbit é uma delícia, você lê ele, vai embora. Agora, o Senhor dos Anéis, ele tem já uma linguagem assim bem mais difícil, e o Silmarillion é o mais difícil deles. Ele usa uma linguagem quase parecida com aquelas bíblias antigas, assim, porque ele aprofunda muito. Você tem que estar sempre com um dicionário, porque tem muita palavra rebuscada que ele utiliza aqui. Mas é muito, muito bom. Muito, muito bom. Todas as histórias aqui, eu gostei de todas as histórias. Tem a história da criação do mundo, tem a criação do fratricídio dos elfos, em que os elfos batalham entre eles na Terra dos Imortais. Depois tem a batalha contra o primeiro Senhor do Escuro, que leva eras e eras e eras. Tem isso tudo é a primeira era, isso que vai acontecendo, gente. Aí tem a criação, mostra a criação dos elfos, a criação dos humanos, a criação dos anões, mostra vários conflitos, como era mostra a primeira vez que aparece na Terra-média o Sauron também, que ele era capaz do Senhor do Escuro, que era o Melkor. E, cara, é incrível, é incrível. Mas lá na frente vai mostrar uma pré-história lá assim de Beren e Lúthien, que também tem um livro separado, o dos filhos de Húri, que também tem um livro separado, a queda de Godwin, que também tem um livro separado, a queda de Númenor, que também tem um livro separado. Então tem muita, muita coisa aqui nesse livro aqui. Ele é incrível, cara. Ele foi uma compilação do filho do Tolkien, o Christopher Tolkien. Mas ele fez um trabalho exímio nesse Silmarillion, porque quando o Tolkien fez o Hobbit, o pessoal pediu para ele fazer mais história dessa terra dos Hobbits, né? Aí o que foi que ele fez? Primeiro ele escreveu um preâmbulo do Silmarillion, né? Falou assim, ó, e apresentou para os editores, não, moça, a gente não quer saber quem diabo que quer saber da criação desse mundo? Que nós queremos mais a história lá envolvida ali, tendo os hobbits, tá? Esse povo, os elfos, né? Aí ele tentou argumentar, o Tolkien falando, cara, mas isso aqui, ó, conta a história, conta o início, não sei o que. Aí, não, cria outro, cria outro. Aí ele, por isso que o Senhor dos Anéis demorou quase 20 anos para ele entregar, porque ele tinha feito primeiro o Silmarillion para complementar o Hobbit. Aí eles rejeitaram, aí ele começou a criar os seus anéis depois do Silmarillion. Mas é magnífico esse livro. Eu gosto mais do Silmarillion do que do Senhor dos Anéis. Para mim, a ordem de leitura é o Hobbit, que eu comecei pelo Silmarillion, gente, mas o Hobbit para mim é o melhor porque principalmente para você apresentar para leitores novos ou leitores que estão ali meio inexperientes, porque ele é muito gostoso de ler. Eu já li ele 2 vezes e ano que vem eu vou ler ele de novo, porque é uma leitura deliciosa. E em segundo lugar para mim veio o Silmarillion. Na ordem de qualidade assim, de história, para mim é o segundo do ano 2023.
O Hobbit ficou em terceiro, mas é mais divertido de ler. Aqui agora, quem ficou em primeiro lugar em 2023, esse monstro aqui, ó. É quase 1000 páginas de texto, cara, mas eu me apaixonei por Dostoiévski, cara. Me apaixonei. É incrível, 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 incrível esse livro aqui. Conta a história de três irmãos e um quarto, que talvez seja irmão deles, e o pai deles, que é um sujeito desgraçado, desgraçado. Você pega um ódio tremendo desse homem, você fica com vontade de ver ele morrer mesmo, assim, o pai dos irmãos Karamazov, que no caso é o Fyodor Karamazov, que é o nome do velho. Sei que cada um deles, eles carregam uma forma de enxergar o mundo. O, o irmão mais novo, que é o Alyosha, todo mundo se apaixona por ele porque ele é um personagem assim, que ele fez mesmo, Dostoiévski fez para você se apaixonar por ele. Ele é um cara compreensível, todo mundo no livro gosta dele. Todo mundo que tem intriga consegue conversar com ele consegue desenvolver diálogo com todo mundo, com o irmão mais velho, com os dois irmãos mais velhos dele, cada um mais infeliz que o outro. O irmão mais velho deles é tem o Dmitri e eu não me lembro do outro, eu li em 2023, gente, já tem muito tempo que eu li. Mas ele é o carga torta da família, o que só faz merda na família, o irmão mais velho. Inclusive, lá na frente eles vão pensar que ele que faz um negócio lá, que desenrola a história todinha por causa desse negócio que acontece. Aí tem o do meio, que é o Dmitri. O Dmitri é aquele personagem linista, os linistas eles ficaram muito famosos no século XIX por serem pessoas extremamente inteligentes, mas que sempre faziam coisas para não dar em nada. Se você dependesse dele para, não, bora ali fazer o negócio, tal, ele, deixa a vida me levar, deixa o mundo se acabar, não estão nem aí não. Mas era extremamente inteligente e ele faz esse papel. As cenas que eu mais gosto nesse livro é a cena em que o Dmitri tem uma conversa com o Alyosha lá, e aí ele gera essa conversa que ficou até famoso. Tem até livros que falam só dessa conversa, que é o Inquisitor. Como é que é o nome? Tem um nome no capítulo lá, o Inquisitor, alguma coisa assim. Que ele faz uma analogia sobre a Espanha de 1500, que fez um monte de atrocidades lá com o pessoal, fazendo um morticínio terrível. Aí Jesus Cristo aparece lá para eles e tal. Aí o cara lá que tá comandando lá, o bispo que tá comandando esse assassinato em massa de pessoas lá, aí ele pega Jesus e prende, aí faz um interrogatório com Jesus, eu sei que acontece um monte de coisa lá. E tem um outro diálogo que eu gosto demais, 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 que é o diálogo que o Dmitri tem, que ele tá com uma febre terrível, uma loucura lá, e começa a ter delirando, para ele aparece o diabo. Aí, só que mostra como se fosse um delírio da febre, né? E o diálogo que ele tem com o diabo é extremamente interessante. É tipo uma conversa com. Tem outro livro também que tem uma conversa que é muito semelhante do, do diabo com a pessoa. Só que não é bem o diabo. O cara parece que encarna o diabo, que é no Crime e Castigo. Eu vou falar mais pra frente dele nesse. Tem diálogos super, super interessantes. No início do coisa tem um diálogo que eu quase me acabo de rir, que é lá no monastério, tá lá os três irmãos, mais o pai deles e um monge, e os monges lá. Bom, assim, eles começam a se engalfinhar, assim, sabe? Jogar uma piada, umas indiretas uns nos outros lá. E o cara tem um lá que quer ser, tipo, muito inteligente, muita coisa, e o pai dos meninos inferniza esse cara. E o cara, ó, eu vou embora. Ele fala, rapaz, se tu for embora, eu vou contigo. Se tu ficar, eu fico aqui. Aí é tu que sabe. Tu não vai se livrar de mim, não. Mas ele inferniza muito esses caras. Moço, é fantástico. Todos os diálogos aqui eu gostei demais.
me fez me apaixonar por Dostoiévski, Irmãos Karamazov. Depois disso eu fui atrás de um monte de livros dele para eu conhecer mais do autor. É o que ficou em primeiro lugar. Então, em 2023 ficou esse em primeiro, Silmarillion em segundo e o Hobbit em terceiro. Foi as minhas melhores leituras de 2023. Já indo para 2024, cara, em 2024 eu li tanta coisa boa, cara, que ficou muito, muito difícil. Ó. Eu li Hereges de Chesterton, eu li Nárnia do O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis, A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, Medea, de Eurípides, O Diário do Subsolo, de Dostoiévski. Nossa, muito bom esse livro. Início e Fim, que contém duas novelas do Dostoiévski, que é Noites Brancas e O Eterno Marido. Noites Brancas é de lá do início da vida de escritor do Dostoiévski, e O Eterno Marido é já do final da carreira dele, perto de quando ele está perto de morrer. Li também O Jardim Secreto, que é uma história maravilhosa também, da Bennett. Li Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Li Frankenstein, de Mary Shelley. Li Um Experimento em Crítica Literária, de C.S. Lewis. E Tom Sawyer, de Mark Twain. E também li O Crime e Castigo, de Dostoiévski. Foi extremamente difícil para fazer essa lista, porque eu gostei de todos esses livros. Foi o ano em que eu li mais livros que eu gostei. Mas no resumo de tudo, o que eu gostei em terceiro lugar foi Jane Eyre. Gente, novamente, foi muito difícil, porque eu posso falar até o que mais me divertiu. O que mais me divertiu foi o Tom Sawyer, porque é um moleque atentado que faz desgraça, esse menino. Esse menino apronta muito, muito, muito. E o Dostoiévski, o Diário do Subsolo, eu gostei demais, só que ele é muito complexo. Esse livro eu já li duas vezes, eu ainda vou ler uma terceira. Já vi vários vídeos falando sobre ele, mas eu tenho que ler uma terceira vez para poder falar dele, porque ele tem uma parte muito... Ele é um livro curto, ele tem acho que é 200 páginas mais ou menos, mas ele é muito complexo, cara. Pois bem, Jane Eyre é um livro de uma das irmãs Brontë, a Charlotte Brontë. Esse livro ele tem 700 páginas, mas ele conta a história, é aquele tipo de romance de formação. O que é um romance de formação? É aquele romance que conta desde a infância da personagem até o desenvolvimento adulto dela, ou até a morte dela. Nesse caso aqui, conta desde a infância até o desenvolvimento adulto. Desde o nascimento, né? Aí, cara, é um sofrimento doido essa menina quando ela é criança, porque ela é criada pela tia. Os pais dela morrem quando ela é bebê. Aí a tia dela, o tio dela vai cuidar dela, mas o tio dela morre quando ela ainda é criança também. Aí fica com a tia dela, que era a esposa do tio dela, de verdade, né? Mas ela passa um pão que o diabo amassou na casa dessa tia dela, que era rica, mas tratava ela feito um pano de chão. Aí quando ela tem 9 anos, a tia dela resolve se livrar dela. Aí o que ela faz? Pega ela e manda ela para um orfanato. Lá nesse orfanato ela sofre o pão que o diabo amassou também. Ela apanha toda hora, ela apanha do pessoal lá, desses professores. E ela conhece uma menina que é a personagem que eu mais gostei no livro, que é uma amiguinha que ela faz lá, e a menina é muito inteligente, é o conforto que ela tem lá nesse orfanato. Até que acontece um trem lá muito triste, mas ela fica nesse orfanato aí até os 18 anos. Ela chega até a virar professora desse orfanato. E depois desse orfanato ela pega e decide sair desse orfanato. Ela quer ir embora e ela vai morar, ser percursora, ser uma professora particular de uma menininha lá em uma fazenda muito longe. Aí ela vai, aí conhece o senhor Roster, que é o dono da propriedade de terra. Aí lá eles conversam, vão tendo umas conversas, aí conversa se apaixonando, aí vai desenrolando assim, mas foi a minha melhor leitura, porque
essa mulher, ela passou muita coisa, cara, assim, aí no final, tem um filme lá que no final o filme termina seco, mas no final desse aqui você não fica com gosto amargo. É maravilhoso esse livro. Depois eu quero falar de cada um deles, assim, fazer um, um, um vídeo sobre cada um. Mas para eu fazer um vídeo de cada um deles, eu tenho que reler cada um deles, porque já tem alguns anos que eu os li, e aí fica difícil de você relembrar tudo. E eu não gosto de fazer que nem as pessoas fazem, de anotar, botar fitilha assim. Por quê? Porque a minha biblioteca, ela é, não é minha, é da minha família. Então, a minha mulher e meus filhos eles têm acesso. E o que eu mais odeio quando eu pego um livro é de abrir o livro e ter uma anotação de outra pessoa. Então, como eu não gosto quando eu estou lendo acontecer isso, eu também não gosto de fazer isso para que quando outra pessoa pegar, não esteja lá um monte de anotação lá da mente da pessoa, lá, às vezes a pessoa até compreendeu errado o negócio. Então quando é um livro que eu gosto muito, eu gosto de pegar, ler, aí quando eu faço uma segunda leitura, eu faço anotando no papel algumas coisas que eu gostei muito no livro. Algumas mensagens assim que tocam mais profundamente a gente. Minha segunda melhor leitura de 2024, gente, foi esse aqui, Orgulho e Preconceito. Não preciso nem dizer, né, gente? Quem conhece a história, quem já viu o filme ele entrega 80% ali, 70% do que é realmente o livro. O livro é muito bom, gente. Essa edição aqui é da Martin Claret. A Martin Claret podia fazer umas coisas assim mais bonitinhas. Se ele tivesse colocado só a imagem aqui de uma das casas, assim, teria ficado muito mais bonito. Eu não gosto desse tom modernista que eles fazem nas capas, não. Eu gosto quando é um livro clássico, eu gosto de um livro assim que apresente uma imagem clássica da época. Ali. Tem muita pintura bonita ali do século XIX que podia ilustrar as capas desses livros. Assim. Tanto eles quanto os da Clássicos da Raça. Os Clássicos da Raça colocam essas imagens assim mais minimalistas. Assim. Alguns ficam interessantes, assim, mas não representa bem o que é a época, assim. As pinturas da época para mim seriam bem mais interessantes. Que nem esse livro aqui para mim é um dos melhores que tem a capa. Representa bem o ambiente da época, que era uma vila na Rússia, uma vila fictícia na história dos irmãos Karamazov. Mas a pintura está representando bem. Tem um monastério, tem as casas da vila e tal. Magnífica essa capa. Para mim, uma das capas mais lindas que eu tenho da minha coleção é essa. Porque representa bem a história. Mas voltando para o Orgulho e Preconceito. É o famoso romance lá da Jane Austen sobre a Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy. É show. É aquele romance que começa com os personagens se dando mal ali, um sem gostar do outro e tal, aí eles vão amadurecendo e vendo ali, conhecendo melhor uns aos outros, e acaba que dá tudo certo no final. Tem várias nuances, gente, esse negócio. Aí eu tenho, como eu li, acho que foi a primeira leitura que eu fiz em 2023, 2024, eu tenho que reler para ter uma coisa, para ter uma noção melhor, assim. Eu li tanta coisa em 2024 que eu fiquei assim meio desbaratinado ele. Mas no geral é um livro maravilhoso, recomendadíssimo. E o que eu tenho para falar é que, cara, você tem que ler, porque é muito bom. E vamos agora para minha melhor leitura de 2024. Crime e Castigo. Olha o que eu falo sobre as capas. Essa capa, ela representa bem o estado de espírito do personagem, cara. Porque o Raskolnikov, ele comete o crime, né? O livro fala sobre isso. Na 100 primeira página ele já comete esse crime. O livro tem 582 páginas. Então, nas 100 primeiras páginas ele já comete o crime.
Por que que ele comete o crime? Ele é um tipo de personagem que é o seguinte, gente. Ele é muito, muito inteligente, só que é pobre macaco. Passa fome mesmo lá na Rússia. Mora num quartinho miserável, extremamente pequeno. Ali só cabe um sofá e uma mesa ali e só. O quarto dele só cabe isso. Sofá, mesa, sofá onde ele dorme. Miseravelmente, miseravelmente. Aí ele, ele, ele se envolve com os nihilistas. Ele próprio chega a ser um niilista, mas ele acha que, por ele ser muito inteligente, ele tinha que ter acesso a algum tipo de riqueza para ele poder ajudar a mudar o mundo. Aí o que que acontece? Tem uma senhora lá, que é uma mulher avarenta, que pega dinheiro, pega bens das pessoas, né, e dá dinheiro em troca lá, assim. Aí essa senhora, ele decide matar ela, porque ninguém gostava dela mesmo, então não ia fazer falta a ela, e como ele é uma pessoa muito inteligente, ele precisa do dinheiro para poder fazer as coisas dele que ele quer fazer para mudar o mundo. Aí quando ele decide matar essa mulher, aí dá tudo errado. Ele, na loucura lá de matar a mulher, mata com um machado, uma coisa mais horrorosa do mundo. Aí, quando ele se dá por conta, ele deixou a porta do apartamento aberta, que ele vai lá para trocar alguma coisa para a mulher, para ganhar pegar um dinheiro em troca. Aí a irmã da mulher viu, e ela vai, mata a mulher. E a irmã da mulher, todo mundo gostava dela. Acho que é Elizabeth o nome da mulher. Aí ele vai e mata essa mulher também. Cara, ele fica perturbado. Ele. Aí vem um monte de loucura, bicho, atrás desse cara. Ele se entrando em contradição porque matou, ele podia matar porque ele é muito inteligente. As pessoas muito inteligentes, elas podiam ter o direito de matar porque as outras pessoas são medíocres. Então, se aí ele era um personagem muito, muito fã do Napoleão Bonaparte. Aí ele se comparava com o Napoleão Bonaparte, que era muito inteligente, matou milhões para fazer as coisas que ele quis. Porque que ele também não podia matar para poder galgar caminho até um alto padrão e, e ajudar a mudar o mundo, porque as pessoas inteligentes tinham que mudar o mundo e tal. Aí lá pra frente ele vai sempre entrando em conflito existencial com isso. Aí aparecem personagens extremamente interessantes aqui. Aparece a mãe dela e a irmã dela mandam uma carta para ele falando que sua irmã vai casar. Aí, como nós estamos precisando de dinheiro, ela vai casar com um homem que é meio bruto, meio ignorante, meio estúpido, mas como a gente precisa, e ele disse que arrumaria um emprego para você também, aí você já teria também um futuro melhorzinho e tal. Aí ele fica peidado com isso, ele fica muito puto porque ele não queria que a irmã dele se sacrificasse por ele e tal. Aí ele decide que vai estragar esse casamento, não vai deixar ela casar e tal. Tem um diálogo com um cara para quem essa irmã dele trabalhava, que parece aquele diálogo que eu falei com o Satanás ali, do Dmitri nos Irmãos Karamazov. O cara, ele é, sabe, parece que você está conversando com o diálogo, quando parece os diálogos dele, assim. Ele é muito, muito ardiloso na conversa dele, sabe? Eu achei muito parecido o diálogo com o nos delírios do Dmitri e nos Irmãos Karamazov, conversando com o demônio. Mas os melhores diálogos que tem aqui é entre ele e um detetive chamado Porfírio. Cara, esse Porfírio é um desgraçado, ele é muito, muito sarcástico, muito ardiloso. Ele tem certeza que é o Raskolnikov que cometeu os assassinatos lá das duas irmãs lá. Mas ele fica fazendo um jogo com o Raskolnikov que faz o Raskolnikov ainda ficar pior ainda na cabeça ainda. Tendo uns excessos de raiva, de loucura lá no meio das conversas, assim. É magnífico as conversas dos dois. Para mim, as melhores conversas, os melhores diálogos que tem entre os dois, assim, porque o Porfírio fica naquele jogo de cão e gato com o Raskolnikov.
ele chama ele até de Razumikin, que é tipo uma forma carinhosa de chamar o nome de Raskolnikov. Cara, que cara desgraçado eu acabei ficando mais com raiva do detetive, porque o detetive ele perturba demais a pessoa, cara. O cara é infeliz demais, o desgraçado do detetive, do Porfírio. E por todas essas nuances, cara, essas coisas. Tem uma personagem maravilhosa que é a prostituta aqui no livro, por quem o Raskolnikov acaba nutrindo uns sentimentos, porque ela se prostitui não na bagaceira assim, só por se prostituir, ela se prostitui para ajudar a família dela, que o pai dela é um alcoólatra desgramado, que ele conhece no início do livro, e aí ele comenta que ele tem uma filha, que ele ama demais a filha dele, e que ele tem pena da filha dele porque ela se prostitui para ajudar ele. E ele, como um alcoólatra desgraçado, ainda fica pedindo dinheiro para a filha, para sustentar o vício dele. E a coitada da menina, ela tem acho que é 16 anos, 17. Mas a coitadinha da menina, ela sofre demais, assim, para ajudar a família. E ainda tem uma madrasta dela e os irmãos dela, por parte de pai, que ela também ajuda a sustentar. É uma menina assim que você se encanta por ela, assim, porque apesar de todo o sofrimento e de se chafurdar no que há de pior da humanidade, a menina continua firme nos propósitos dela, e é o que também faz o Raskolnikov começar a enxergar parte do absurdo em que ele se envolveu por causa de ideologia. Cara, esse livro ele mexeu demais comigo, cara. Se o Irmãos Karamazov já tinha feito eu me apaixonar por Dostoiévski, esse também ele me pegou demais, cara. Inclusive, e não foi nesse ano eu ainda li também o do Dostoiévski. Eu li o Noites Brancas, o Marido Eterno e o Diário de Subsolo, que eu falei que é um livro extremamente difícil. É muito menos da metade desse aqui, mas ele tem uma profundidade muito, muito maior do que esse livro. É muito complexo ele. Já o Noites Brancas, a gente tem milhares de coisas aí. Todo mundo fala assim, lê Noites Brancas. Não lê não, bicho. Noites Brancas não é pra qualquer um, porque é o livro romântico de Dostoiévski, mas é o Dostoiévski que está escrevendo. Ele não vai escrever um filme romântico para ser romântico, ele vai escrever um filme romântico para você ficar ou zangado, ou pensando na vida e tal, assim. Já o Eterno Marido, você fica pensando também bastante na vida, cara. O Dostoiévski, ele tem esse dom de fazer a gente ficar horas e horas olhando ali pro nada, ali pensando o que foi que eu li, cara. Ele é muito, muito além da curva. Dostoiévski é o cara. Aí vamos ali para 2025, gente. O que foi que eu li em 2025? A lista das minhas leituras de 2025 foi a seguinte, ó. O Estrangeiro, de Albert Camus, Viagem ao Centro da Terra, de Jules Verne, As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, Um Corpo na Biblioteca, de Agatha Christie, Mulherzinha, de Louisa May Alcott, O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, que é Nárnia, do C.S. Lewis, Alice, no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, A Imaginação Educada, de Norton Fry, David Copperfield, de Charles Dickens, A Morte de Van Helsing, de Lev Tolstói, O Processo, de Franz Kafka, Quincas Borba, de Machado de Assis, Tristão e Isolda, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Harry Potter e a Pedra Filosofal, As Aventuras de Sherlock Holmes e Metamorfose, de Franz Kafka. Só livro também top, cara. Não teve nenhum desses livros que eu li. Poxa, esse livro podia ter sido melhor. Que nem em 2023 que eu li, acho que foi Frankenstein, que dos livros que eu li em 2023 foi o que eu não gostei. Não gostei por quê de Frankenstein, gente? Aquele negócio, o cara criou vida e você vê o monstro que ele criou, acaba com a vida dele, mata todas as pessoas que ele amava, faz um inferno na vida dele, e o cara
não sabe criar alguma forma de matar o infeliz. Você pensa que vai ser alguma coisa, porque no início da história tá lá um pessoal perdido no meio da nevasca, aí o pessoal enxerga primeiro o monstro passando, depois enxerga o Frankenstein alguns momentos depois, indo atrás desse monstro. Aí você pensa, pô, esse cara vai matar esse monstro, bicho. Nossa, que raiva de ter lido Frankenstein, cara, não gostei. Mas chegando para 2025, quais foram as minhas melhores leituras? Primeiro, vamos começar com a nossa obra-prima aqui do Machado de Assis. Cara, esse livro, eu não conhecia. Eu li um monte de coisa do Machado de Assis quando eu era adolescente na escola. Eu li A Mão e a Luva, eu li os famigerados Dom Casmurro e Memórias Póstumas. Li vários, mas o Quincas Borba passou batido para mim na adolescência. Eu não cheguei a ler ele. Qual é o enredo da história? Quincas Borbas é esse danado desse cachorro bem aqui. E também era o nome do dono do cachorro, chamado Quincas Borbas, que deixou uma herança para o Rubião. Rubião era um professor que cuidou desse amigo dele, Quincas Borbas, até o dia que esse amigo dele morreu. Teve aquela vida lá, tal, de boemia e tudo, e aí acabou morrendo. Não sei se foi, não me lembro se foi de uma doença ou alguma coisa assim. Foi alguma coisa, morreu. Aí ele deixou com a herança todinha pro Rubião, com o critério dele cuidar do cachorro como se fosse dele, e amasse o cachorro também, que tinha o mesmo nome dele, Quincas Borba. Cara, esse professor, cara, ele comete tanta besteira no livro, cara, do início ao fim, que aí você fala assim, poxa, cara, será que esse cara é um doido? E todo mundo que chega perto dele chega com interesse. Ele mora no início do livro lá acho que é Barbacena, Minas Gerais. Barbacena? Não me lembro. Aí eles, depois que recebe a herança do cara, ele resolve ir pro Rio de Janeiro, que o cara também tinha muitas posses, as maioria das posses do cara era no Rio de Janeiro. Ele vai lá para acertar as coisas tudo e acaba ficando por lá. Mas pense, cara, assim, sabe, quando o pobre ganha um dinheiro assim, tipo na Mega Sena, e não sabe o que faz com o dinheiro, acha que o dinheiro é infinito. O cara, todo mundo que chega no cara assim, ó, você podia investir nisso, tal, vamos investir nisso, que aí você vamos ganhar dinheiro demais, tudo. Aí o cara, bora moço, bora nisso aí, assim, moço, compra isso aqui, que vai não sei o que, não sei. Aí pra completar tudo, na viagem de trem de Barbacena para Rio de Janeiro, ele conhece um casal lá e ele se apaixona perdidamente pela mulher do cara lá e faz amizade com esse pessoal. Aí toda hora ele dá um presente pra essa mulher, toda hora ele não é presente besta, é joia, joia mesmo, de verdade mesmo, sem ser bijuteria. E empresta dinheiro pra pro esposo dessa mulher, o cara, o que ele pede, ele arruma e vai indo, vai indo, vai indo. Cara, ele vai se afundando assim no negócio até chegar ao... Ai, gente, Rubião, bicho, dá vontade de falar, de chegar assim, cara, sai dessa, velho, sai dessa. Ele se perde, gente, totalmente. Chega no final ali, você fica assim, poxa, cara. Eu não quero falar o final, apesar de ser um livro que passa 200 anos, 150 anos, mas você tem que ler pra ver, assim. Dá pra você pensar muito na sua vida, assim, tipo assim, poxa, se todo mundo parasse, enquanto tá lendo um livro assim, pensasse, poxa, ele podia fazer assim, a gente pudesse fazer com a nossa vida assim, não, eu vou fazer isso, mas se acontecesse isso, tem um mérito e um desmérito nisso, porque às vezes você peca por pensar demais e deixar de agir. E às vezes, quando você é um Rubião da vida, você simplesmente age sem pensar em nada, em nenhum tipo de consequência. Principalmente quando você gasta um dinheiro que veio do nada ali pra você. Mas ele mexeu demais com a minha cabeça, assim, sabe? Né? E você fica naquele negócio, pensar demais para fazer as coisas ou agir mais e pensar menos, assim. Tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas para você nem ficar
parado no tempo e também não afundar na lama igual o coitado do Rubião foi indo até chegar às raias da loucura. Mas é magnífico. É, a segunda metade do livro você vai vendo ele se afundando assim até. Cara, tem que ler, eu não vou falar não, porque é Machado de Assis, cara. Pode falar quem quiser, mas o cara saiu ali do nada para ser um dos maiores escritores mesmo. Para mim não é só um dos maiores escritores do Brasil, não. Ele é o maior escritor do Brasil e um dos melhores do mundo, cara. Minha segunda melhor leitura foi esse aqui, cara. É Huckleberry, As Aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Cara, o livro, o Huckleberry Finn é o melhor amigo do Tom Sawyer que eu li em 2023, que só não foi lá para um dos melhores lá em 2023 porque eu li muita coisa boa em 2023. Mas para compensar eu vou colocar ele aqui em segunda melhor leitura porque ele entre os dois eu sou mais o Tom Sawyer por conta da diversão, mas entre importância assim de aparato crítico, o Huckleberry Finn ele veio mais carregado. Tem a história lá que a história é a seguinte, né? Ele decide fugir do pai dele, né? Que o pai dele era um bêbado desgraçado, aí ele vive judiando dele, cara, tá na hora de sumir, porque não dá certo não. Aí ele some, aí no meio da fuga ele encontra um escravo fugitivo. Ele fala, cara, então bora fugir junto. Aí eles embarcam nessa aventura, os dois, descendo o rio Mississippi, que é que é o maior rio dos Estados Unidos. Cara, é uma aventura atrás da outra, esse método. Já de início, o coitado do Jim, que é o escravo, ele é mordido por uma cascavel. Aí o o Huckleberry Finn, ele fica pensando que é culpa dele, porque ele tocou num couro de uma cascavel, aí o Jim falou, isso aí traz mais má sorte, cara. Isso aí que tu fez, ó, vai dar errado aí. Não dá nada não, moço. É só o couro da cascavel, fica de boa aí. Aí depois um ou dois dias depois, ele é mordido. Cara, ele apronta tanto o Tom Sawyer em todos os lugares que ele vai passando pra fugir com esse escravo. Já de início ali, ele se disfarça de menina para poder ir atrás de comida e de saber o que está acontecendo na vila. E depois que ele vê que vai dar errado, ele resolve partir para o rio abaixo com o Jim. Aí lá para baixo ali, indo, ele encontra um pessoal que está num barco, tipo um barco que naufragou e estão roubando as coisas no barco. Aí, cara, é uma aventura atrás da outra. Ele encontra um pessoal ali, umas famílias que estão em guerra uma com a outra já há dezenas de anos. E ele se envolve com esse pessoal e aí acaba um povo se matando todinho. E aí, meu irmão, esse povo tá maluco. Aí ele vai e se embora. E encontra lá na frente dois picaretas, o Dom e o... É Dom? É Duque e Rei? Acho que é Duque e Rei, o apelido que eles se deram a si mesmo, né? Falando que eram da dinastia da França lá, que com a Revolução Francesa tiveram que fugir para os Estados Unidos. Mas são dois picaretas, né? Esse Duque e Rei. Os caras vão indo se juntam com eles, aí em todo lugar que eles vão, eles passam a perna no povo e viram uma bagaceira. Até que chega no final. Eu não posso falar o final, cara. Você tem que ler. Porque é muito bom, cara. É muito bom. Tem que ler, cara. Recomendadíssimo. Tem gente que lê Huckleberry Finn e fala que é tipo uma inspiração, uma releitura da Odisseia. Aí eu tenho que ler a Odisseia para saber, né?
Eu tô lendo a Ilíada. Ano que vem eu quero ler a Odisseia, que é a continuação da Ilíada, né? E a minha primeiríssima melhor leitura de 2025 é esse bichinho aqui, ó. 870 páginas. Cara, eu já tinha lido um livro do Charles Dickens que era Christmas Carol, que é uma canção de Natal, ou um conto de Natal. Ele pode ter nessas duas versões, ou um conto de Natal ou uma canção de Natal. Bom demais. Para quem não sabe, é aquele livro sobre um homem avarento que já velho, aí uma certa noite de Natal ele encontra os três fantasmas, os fantasmas do passado, do presente e o do futuro. Já tinha gostado do Charles Dickens, mas isso aqui, gente, é incrível. Essa edição aqui da Zaha, clássica Zaha, é show de bola. Eu só não gosto dos livros da clássica Zaha, uma coisa, gente. As notas de rodapé são, em suma, a maioria são maravilhosas, mas os prefácios são cheios de ideologia. Eu parei de ler os prefácios da clássica Zaha, que é cheio de ideologia. Os caras sempre enxergam por um viés. Assim, então eu parei de ler os prefácios da clássica Zaha. Os livros são magníficos, as traduções são magníficas, as notas de rodapé são boas, mas os prefácios caga. Além de dar spoiler da obra, eu tô lendo um livro que eu não quero saber o final, cara. E não quero saber como é que se desenvolve o livro. Então eu parei de ler os prefácios dos livros. Só leio depois que eu leio os livros. Eu leio o primeiro livro, depois eu leio os prefácios, porque eles entregam demais nos prefácios. Não sei o que está acontecendo com os tradutores e o pessoal que faz prefácio hoje em dia, estão ficando meio retardado. Entrega demais do livro e é cheio de ideologia. Enxerga, fica uma coisa anacrônica, sabe? Você botar uma ideologia que não tem nada a ver nas obras das pessoas. Então, fora isso, o livro é magnífico, é maravilhoso. Apesar, principalmente da Zaha e também da Martin Claret, eles estão deixando tipo, muito palatável as traduções, sabe? Para ficar mais fácil de leitura, aí tá perdendo um pouco da essência das histórias. Eu me lembro que alguns livros que eu li ali com 20 anos e agora que eu vou ler aqui com 45, os livros eles estão tirando as palavras que eram um pouco mais da época, né, e deixando, adaptando. Cara, bota o texto original do jeito que era, a tradução do jeito que era ali, e bota, se tá achando as palavras difíceis, bota o significado das palavras ali como nota de rodapé, mas não fica fazendo isso não, que perde, pra mim, perde a essência do livro. Eu tô lendo um clássico para ter o máximo de experiência do clássico, mas todos os livros que eu tô lendo agora, eles estão perdendo. Por que eu gosto do tradutor Dostoiévski, o Oleg Almeida? Porque, apesar de tudo, ele sempre tenta fazer uma coisa assim, mais próxima do que o autor fez. Principalmente o jeito que o autor escrevia, o estilo do autor. Ele conserva quando ele faz a tradução. Então, a nota dos tradutores é 8, é sempre 8. Quando é muito bom é 8, porque eles deixam se perder a essência do autor original. David Copperfield, gente. Por que é o melhor? Cara, porque você se apaixona pelo personagem David Copperfield, cara, desde a infância dele. É outro romance de formação. O Charles Dickens descreve aqui o abençoado de David Copperfield desde a concepção dele, do nascimento dele. E o nascimento dele é cheio de coisa engraçada. Parece uma tia dele do nada, que a mãe dele nem conhecia, que o pai dele, que tem o mesmo nome dele, David Copperfield, morreu, né, antes dele nascer. Aí quando ele vai nascer, aparece uma tia dele falando que vai criar a menina. Vai ser uma menina, eu sei que é uma menina que vai nascer e eu que vou criar ela e vou cuidar da educação dela. Aí ela fica lá até a menina nascer. Quando o menino nasce, ela fala, não é a menina? Pois então eu não quero saber mais dessa menina. Aí vai-se embora a tia dela. Super grossa, ignorante, vai-se embora. Aí fica todo mundo, shit. Ai, cara,
é maravilhosa, a tia dele. Me esqueci, como é que é o nome da tia dele, cara? Eu sei que a véia é ignorante demais. Aí a- vai indo, ele contando as lembranças dele. A narração é o David Copperfield mesmo, contando a história. Ele que é o narrador. Aí ele vai contando que amava muito a mãe dele e a moça que trabalhava lá com ele também gostava demais dela, até a mãe dele resolveu se casar de novo. Ele tinha mais ou menos 9 anos na época, com um homem chamado Murdstone. Aí esse Murdstone é o Satanás em pessoa, e ainda leva para morar com ele na casa da mãe dele, a irmã dele que é tão ruim quanto ele. Esse que vai desenrolando as coisas e tal, o David Copperfield passa uns mal bocados com esse homem, até que uma hora lá o homem batendo nele lá, ele morde o homem, chega, fere a mão do homem. Aí ele pega, ó, tem que botar esse moleque pra estudar fora daqui, senão não vai dar certo não esse menino aqui. Aí manda ele pra um orfanato lá, um orfanato não, pra um colégio. Tipo um internato, né? Pra morar nesse colégio. Lá o diretor é o Satanás, bicho. Gosta mesmo é de bater nos meninos, assim, e taca comendo e tudo. E esse menino, um sofrimento doido. Até que acontece lá um negócio com a mãe dele, ele é obrigado a voltar, sai do colégio e o senhor Mordiston, que é o padrasto, pega ele. Fala assim, não vai dar mais certo no colégio não, vamos botar todo pra trabalhar. Com 9 anos, botou ele pra ir trabalhar lá em Londres, parece. Que eles moram numa vila. Aí bota ele pra trabalhar de lavar garrafa de vinho, eu acho, pra ser reutilizada. E vira nesse inferno. Conhece, cara, a fase da infância dele, pra mim, é a melhor parte do livro. É as 200 primeiras páginas ali, mais ou menos assim. Ele vai sofrendo o pão que o diabo amassou em cada momento dessa infância dele ali, que é mais ou menos um ano da vida dele ali. Até ele ir morar com aquela tia dele que apareceu quando ele tinha nascido. Ele vai lá e pede auxílio para a tia dele. Fala, olha, a vida é desse jeito, minha senhora. A senhora me dá um auxílio aí, porque senão eu tô rodada. A tia dele vai, pega e fica com ele e ajuda na criação dele até ele ficar adulto, ficar adolescente ali, adulto. Faz os estudos dele completo, né? Até ele ir para a faculdade, né? Ele vai para a faculdade em Londres. Lá ele acha um colega dele que estudou com ele, que é que vivia, era o que mais apanhava lá no colégio onde ele estudou, coitado do menino. Mas me esqueci de falar que lá no colégio onde ele estudou, ele conheceu um cara que vira o melhor amigo dele. Como é que é o nome? Tiffo, não me lembro o nome dele não. Que era um cara super gente boa, mas um pouco arrogante. Assim, eu não gostei do personagem desde o momento que eu vi ele, sabe? Eu achei ele assim muito. Ele aprontou uma como professor lá, um professor que eu já fiquei de orelha em pé quando ele aprontou essa como professor. Eu fiquei assim, esse cara vai dar problema. Aí lá quando ele fica adulto, que termina os estudos dele para ir para a faculdade, ele acha de novo esse cara, esse Stephen. Aí esse cara, não, vamos. A minha tia mandou eu dar uma volta no mundo aí para conhecer o mundo um pouco antes de fazer faculdade. Ele, não, eu vou viajar contigo uma boa parte aí, então. Aí eles vão lá, ele vai lá na cidade onde mora aquela mulher que ficava com ele quando ele era criança. Aí lá ele conhece a família dessa mulher e tal, não sei o que, então. Aí vai indo, cara. Parece um dos caras mais nojentos que eu já vi na literatura, cara, que é o Uriah Heep. O nome já deixa a gente assim, Uriah Heep. Ele é um cara assim, a mão sempre suando assim, meio gosmenta, sei lá, assim. O jeito que o autor descreve ele, se você já fica assim, meio. Lá na frente ele tem uma conversa ele vai dormir na casa no mesmo quarto que o David Copperfield, aí ele fica conversando com ele, e o David Copperfield diz que enxerga o próprio diabo nele quando eles estão conversando lá na beira da lareira. Esse aqui tem uma frase, cara, nesse livro, que é uma frase assim que me pega, sabe? Lá na frente o David se casa
mas a gente fica pensando que ele vai se envolver com uma outra moça de quando ele estudou ali na escola, onde ele conheceu esse Uriah Heep também. Que é ele conhece uma menininha que ele só chama ela de irmã. Aí você fica pensando, oxe, ele vai se casar com essa menina bem aqui, mas acaba se casando com outra por causa da beleza que a menina tinha, assim. Uma menina bem bobinha, supérflua, mas ele se encantou com ela por causa da beleza dela, assim, mas bem supérfluazinha mesmo, assim. Ele, ele se envolve com ela e um professor dele, que é casado com uma mulher nova, então acontecem umas coisas lá e todo mundo fica dizendo, ah, não sei o que, essa mulher aí tá traindo ele, não sei o que, vai trair ele, que é o professor que ele conheceu já na adolescência dele, aí ele fica todo mundo pensando, essa mulher vai trair ele, né? Aí acontece uma confusão lá com o primo dessa mulher, e o pessoal fica botando caraminhola na cabeça do homem, esse Uriah Heep ajuda a botar essas ideias. Eu sei que a mulher fala assim, não, meu amigo, nunca aconteceu e nunca vai acontecer nada, porque você e eu, nós temos os mesmos pensamentos sobre o casamento e como é que ela fala? Ela disse que não tem nada mais estranho para um casamento do que duas pessoas que tenham os pensamentos diferentes nesse quesito. Aí ele leva isso pra ele, o David Copperfield, sabe? Porque ele casou com a menina porque achava ela muito bonita, assim, engraçadinha. Só que ela não tem nada a ver com ele. Ele é inteligente, ele gosta de desenvolver a vida dele, ele tenta fazer ela ficar, tenta fazer ela estudar, tenta fazer ela ler, tenta fazer ela coisa assim, e aquilo acaba oprimindo a menina de um jeito assim que ela vai até adoecendo. Aí ele aquieta, ele para de fazer isso. A tia dele fala assim, ó, mesmo, você casou com essa menina, ela era desse jeito aí, você não tente mudar ela não, porque ela é desse jeito e aguente. Aí ele fica assim, ó, cara, a frase que me pegou. Ele fala, olha, eu me amaldiçoo por conta do meu coração indisciplinado. Ou seja, cara, ele se deixou encantar pela menina, pela beleza dela. Então ele não disciplinou o coração dele a reconhecer a pessoa com quem ele deveria realmente se casar. E eu dou graças a Deus com a minha esposa, porque eu nunca me arrependi em momento nenhum do meu casamento. Eu tenho 20 anos de casado. Eu nunca me arrependi em momento nenhum sobre o meu casamento. Aí eu fiquei assim pensando assim, poxa, e as pessoas, tanta gente se separa hoje, cara, será que todas elas têm um coração indisciplinado? Eu já me envolvi com pessoas antes de me casar, com que, graças a Deus, apesar do meu coração ser também bastante indisciplinado para certas coisas, para isso eu sempre enxerguei muito bem. Mas essa frase, assim, eu sempre tento ensinar meu filho, assim, meu filho, tente disciplinar seu coração para você conseguir enxergar uma pessoa que seja que esteja buscando as mesmas coisas que você. Não que seja igual a você nos gostos e em tudo, mas que busque no âmago, no que é importante na vida, as mesmas coisas que você. Porque realmente deve ser uma coisa terrível você estar com uma pessoa que não tem nada a ver com você, que coisas que são extremamente importantes para você, para ela é extremamente supérflua. E por isso tudo, cara, por essas coisas, assim, os livros que me fazem pensar mais, cara, são os que eu mais gosto. Por mais que sejam grandes, que sejam enormes, que tenham linguagem difícil, como Dostoiévski, mas que me fazem pensar mais profundamente na vida, assim, eles me pegam demais, cara. Não sei se é porque eu já tô ficando velho, já tô na meia idade, 45 anos. Mas esses livros, eles me pegam de um jeito que... Acho que é esse também a cisma que eu tenho com os modernistas ali, na década de 20, 30, ali, com o Kafka e o Camus, que eles são muito... As ideias deles, assim, são meio estranhas, assim, não falam comigo, sabe? É muito...
ao mesmo tempo que é muito profundo, é muito superficial. Ficam escondendo o que eles realmente querem falar. E eu gosto que as coisas sejam um pouco mais diretas. São muito bons, Kafka, Albert Camus, mas o século XIX para mim é magnífico, cara. É a minha leitura do coração, todos eles. Gosto demais. Estou querendo mais ler sobre os modernistas ali, do século XX ali. Tem muita coisa boa também. Eu quero ler mais sobre eles. Mas o século XIX ele sempre vai estar ali no meu coração, cara. Por tudo que é o século XIX, por todas as coisas que trouxe para a humanidade. Então, é isso. Beijo no coração e até mais.